O nosso vídeo de hoje será sobre classe de resistência dos parafusos. Já separei aqui um bom livro, alguns parafusos e alguns instrumentos para que a gente possa discutir juntos sobre esse tema. Vem comigo! Nós podemos ver nessas imagens um ensaio de tração sendo realizado em um parafuso lá na fábrica durante o seu processo de fabricação. O ensaio de tração é destrutivo. Nele, o parafuso é submetido a uma força de tração suficientemente elevada, capaz de chegar até a sua ruptura. Nesse caso, separei algumas peças que foram retiradas antes do término do ensaio e depois do término do ensaio. Assim, é possível verificar a ruptura do parafuso. O ensaio de tração é importantíssimo para a engenharia. Nele é possível detalhar outras propriedades mecânicas dos materiais. Em um outro vídeo falarei melhor sobre esse tema para vocês. Mas vamos falar da classe de resistência do sistema métrico, que é o nosso objetivo aqui. Eu separei para vocês 2 parafusos para esse vídeo. Nesses 2 parafusos é possível verificar uma marcação na cabeça dos parafusos. Essa marcação é que vai ser a nossa referência para a obtenção de valores aproximados da resistência desses parafusos. Por meio do livro Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas, do Collins e outros autores, nós poderemos embasar toda a fundamentação científica desse estudo. Nesse livro, nós temos um capítulo dedicado aos elementos de fixação. Nele, os autores discutem, dentre outros assuntos, sobre a classe de resistência dos parafusos, destacando, inclusive, algumas normas importantes internacionais, como a SAE, que é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, e a ASTM, que é a Sociedade Americana de Testes em Materiais. Nós vamos nos ater aqui ao sistema métrico. Nesse sistema, nós temos uma gravação na cabeça dos parafusos de 2 números separados por um ponto, como mostra nessa imagem que vocês estão vendo agora. No livro destaca a classe 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 9.8, 10.9 e 12.9. Além disso, nós temos uma tabela com os valores médios obtidos por meio de ensaios anteriores para os materiais comumente utilizados em parafusos. Vamos entender o que ele fala sobre esse tema. O número à esquerda da vírgula especifica a mínima resistência à tração aproximada em centenas de megapascal. Obtém-se o limite de resistência ao escoamento aproximado em cada caso, multiplicando-se a tensão de tração pela fração decimal à direita do primeiro número. Vamos ver na prática. Como falei há pouco, estou aqui com 2 parafusos. Esse primeiro parafuso, ele possui uma classe de resistência gravada na cabeça, 8.8. Já esse segundo parafuso tem o diâmetro um pouco menor e também possui classe de resistência gravada na cabeça, 5.8. Bom, vamos começar por ele. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui um pente de roscas para poder especificar essa rosca desse parafuso, ou especificar o parafuso em si. Na sequência, iremos identificar então a classe de resistência desse parafuso. Com o pente de rosca no sistema métrico, nós sabemos que o sistema métrico possui um ângulo de filete de 60 graus, que é diferente do sistema Whitworth, por exemplo, em inglês, onde o ângulo é de 55 graus. Bom, vou selecionar o pente no pente de roscas aqui, o pente adequado para esse parafuso, né? Já selecionei aqui e vou tentar pausar aqui. Pausar não, vou aproximar a imagem, acho que fica melhor. Vocês vão ver aí que é a rosca. Com pente de rosca foi possível identificar o passo da rosca igual a 1,75 milímetros. 1,75.
que é o passo da rosca mesmo? É a distância entre um filete e outro. Bom, vamos especificar também aqui o diâmetro externo. Nesse caso, a dimensão efetiva é aquela encontrada no paquímetro, 11,95. Nós sabemos também que esse parafuso é uma rosca que vai encaixar em outra rosca, né? Que certamente precisa de folga. Então, a dimensão efetiva é um pouquinho diferente da dimensão real. Eu estava falando aqui e medi também o comprimento. O comprimento foi de 35 milímetros. Nós já sabemos especificar. Quem não sabe especificar, é só assistir o vídeo que tem aqui nessa mesma lista, falando sobre especificação de um parafuso no sistema métrico. Nós temos então M12 por 1,75 por 35 RP. M vem de rosca métrica, 12 é o diâmetro externo nominal. Lá no paquímetro a gente encontra um pouquinho menor, porque existe um sistema de folga entre o parafuso e a porca, por exemplo, ou a rosca fêmea, seja ela onde for, né? O 35 nós temos o comprimento nominal e RP é rosca parcial. Mas vamos ao que interessa, a classe de resistência, que nesse caso é a classe de resistência 5.8, tá? 5.8. Lá no livro falou pra gente 5. Você vai pegar esse 5 e multiplicar por 100. Por quê? Vai ser a resistência à tração em centenas de megapascal. Foi isso que nós lemos há pouco. Então, 5 vezes 100, 500. Então a resistência à tração mínima ou nominal, no caso desse parafuso, é de 500 megapascal. Lembrando que 500 megapascal é a mesma coisa de 500 newtons por milímetros quadrados. Depois, ele falou que nós temos que pegar essa parte decimal e multiplicar pela resistência que nós acabamos de encontrar. Então, a parte decimal é 0,8. 0,8 multiplicado por 500, 0,8 vezes 500 vai dar 400 megapascal. Então, o limite de escoamento do material desse parafuso é de 400 megapascal. Ótimo, encontramos então a resistência à tração e a resistência ao escoamento. Só resumindo, nós temos 5 vezes 100, 500 megapascal, valor da resistência à tração. E 0,8 vezes 500, 400 megapascal, que é o valor da resistência ao escoamento nominal. Só para deixar claro sobre o diagrama tensão versus deformação, ele é obtido lá naquele ensaio de tração que nós vimos aqui no início do vídeo, tá? Aquele ensaio destrutivo que mostrei, foi o primeiro item que eu mostrei aqui no vídeo. Nós temos então, como resultado daquele ensaio, um diagrama onde a gente tem uma tensão máxima que esse material suporta, ou o limite de resistência à tração, né, que é o ponto máximo do gráfico ali, tá? E esse gráfico ele remete à tração com a deformação. Então ele verifica que quando você tensiona um material, ele tende a deformar. O limite de resistência à tração é o ponto mais alto do gráfico, e o limite de resistência ao escoamento, que aparece na especificação, é exatamente aquela região onde o material sai de um comportamento elástico para um comportamento plástico, ou seja, de uma deformação não permanente para uma deformação permanente. Vamos falar do outro parafuso, onde a classe de resistência é 8.8. Nesse caso, 8.8, o mesmo procedimento, né? 8, você vai pegar o primeiro 8, multiplicar por 100. Em centenas de megapascal, você vai encontrar 800 megapascal, que é a mesma coisa de 800 newtons por milímetros quadrados. E o limite de resistência ao escoamento? Você vai pegar a parte decimal e multiplicar pelo que você acabou de encontrar, que foi 800, 0,8 vezes 800, 640 megapascal. Então, 640 megapascal vai ser o limite de resistência ao escoamento nominal, ou mínimo exigido pela norma.
Só resumindo, 800 megapascal seria o nosso valor da resistência à tração nominal e 640 megapascal o valor da resistência ao escoamento nominal. Só para fechar, teve um dia que um aluno falou: professor, aprendi a fazer essa mesma regra aí, só que multiplicando por 10. Está errado? Não, não está errado. A diferença está na unidade de medida. Quando você faz essa mesma regra multiplicando por 10, todo o resultado será em kgf por milímetros quadrados. Nesse caso do primeiro exemplo, a resposta seria 50 kgf por milímetros quadrados na resistência à tração e 40 kgf por milímetros quadrados na resistência nominal ao escoamento, ok? E aí, gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando esse trabalho. Um forte abraço!